Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Química Analítica 1. Na aula de hoje falaremos de um capítulo específico, um capítulo novo, onde nós introduziremos o módulo 3, que versa sobre soluções tampão. Antes, porém, vamos falar um pouquinho aqui da última aula, onde nós apresentamos a relação entre o Ka e o Kb. Nós demonstramos que o Kw, que é a constante de autoionização da água ou de autoprotólise da água, equivale ao Ka vezes o Kb. Nós também introduzimos aqui os conceitos de sais, pH de sais, e mostramos que, diferente do que aprendermos no ensino médio, um sal ele pode ter um pH ácido, básico ou neutro. E aí apresentamos diferentes tipos de sais. Por exemplo, aqui o cloreto de amônio, que é um sal derivado de um ácido forte com a base fraca. Ou o acetato de sódio, que é um sal derivado de uma base forte com ácido fraco. Temos também o acetato de alumínio, que é um sal derivado de um ácido fraco com a base fraca. Sem falar do KCl, que é já um exemplo conhecido do ensino médio, que é um sal eletrólito forte derivado de um ácido forte com a base forte. Além disso, nós aprendemos a calcular a constante de hidrólise e demonstramos que ela pode ser equivalente ao Ka ou Kb, se usarmos analogia aqui com a definição de ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Além disso, nós mostramos também o valor do KH para um sal derivado de uma base forte com ácido fraco, que é dado também como sendo igualitário ao Kb. Na última aula nós também deixamos aqui como atividade, essa atividade de nível 1 do livro, atividade 2.3, onde nós solicitamos que você calculasse o pH e as concentrações das espécies presentes em uma solução 0,20 mol por litro de acetato de sódio, onde foi dado o KH de íons acetato como sendo 5,6 vezes 10 a menos 10. Como dica para responder essa atividade, vocês vão ter que escrever a reação de hidrólise do sal, do acetato, em água, formando o ácido acético e OH-. A partir dessa reação de hidrólise, vocês vão calcular o KH, que vai ser a relação entre as concentrações dos produtos ácido acético e hidróxido de sódio, pela concentração dos reagentes, no caso aqui o íon acetato, lembrando que a água é constante, e vão ter que considerar aqui no equilíbrio. Nós temos que a concentração de íon acetato foi dada aqui no início, no exercício, na atividade, como sendo de 0,20 menos x, que é o que reage. Porém, esse x é um valor muito pequeno, nós podemos fazer aqui uma aproximação de considerar a concentração de íons acetato como sendo apenas 0,20. Além disso, vocês vão fazer a concentração de ácido acético como sendo x, que é um valor desconhecido, que vai ser formado de ácido acético, e a concentração de hidróxido também como x, tá ok? Resolvendo essa equação, substituindo esses valores no equilíbrio na equação do KH, vocês vão conseguir calcular facilmente a concentração de hidroxilas, e a partir da concentração de hidroxilas, vocês, pela relação do Kw com a concentração de íons hidrônio e hidroxilas, vocês vão achar o pH, tá ok? Tentem fazer, se não conseguirem, usem a plataforma, o fórum de dúvidas da semana para tirarem mais dúvidas, tá ok? Na última aula também nós deixamos uma outra atividade de nível 1, onde nós pedimos que vocês lessem o artigo de leitura complementar, Teorias Ácido-Base do século XX, e a videoanimação de teoria que fala sobre teorias ácido-base. Continue utilizando esses dois temas como tema gerador de dúvidas e de discussões no encontro presencial, tá ok? E postem dúvidas que ainda houverem no fórum de discussão da semana. Na aula de hoje, então, nós introduziremos um novo módulo, o módulo 3, e falaremos sobre soluções tampões. Mas o que é uma solução tampão, gente? Vocês já devem ter ouvido que a solução tampão é a solução que resiste à variação no valor de pH, decorrente da diluição ou da adição de um ácido ou de uma base. Basicamente, é uma solução que mantém o pH constante mesmo após a adição de um ácido ou uma base. Isso dentro de um nível
conhecido, né, que a gente vai mostrar mais adiante. Elas são importantíssimas, e uma das aplicações aqui que nós podemos mencionar das soluções tampões é o sangue, o pH do sangue humano, né? O pH do sangue humano ele tem um valor fixo, né, tamponado em torno de 7,4, tá ok? Variando aqui para o pH venoso até 7,35 e o pH do sangue arterial até 7,45. Qualquer variação mínima nesse pH, ele chegando a 7,95 ou 6,85, são valores extremos, já são responsáveis pela morte celular. Por isso que esse sistema que forma o pH sanguíneo necessariamente é um sistema tampão, para evitar que alterações nesse pH causem situações como acidose ou alcalose. Mas para que serve um tampão? Nós já vimos que ela é uma solução que mantém ela tem uma característica que mantém o pH do meio constante. Mas qual é a aplicação prática disso? Os químicos, farmacêuticos, biólogos, entre outras áreas, empregam essas soluções para manter o pH das soluções sob níveis pré-determinados e relativamente constantes. Vocês já devem ter visto no laboratório de química geral, por exemplo, ou se tiverem contato com outros laboratórios, as chamadas soluções tampão. Quem já teve contato com um pH-metro deve ter percebido que ele vem acompanhado de 3 soluções tampão. Uma solução tampão pH 7, que é o pH neutro, uma solução tampão pH 4 e uma solução tampão pH 9. Para que servem essas soluções? Para que você calibre o aparelho com uma solução que tem pH conhecido e que não sofre variação de pH. Tá, ok? No dia a dia de um laboratório é comum nós empregarmos essas soluções para garantir que o pH do meio é estável e que eu não vou ter uma influência de uma concentração de H+ ou de OH- no meu analito de interesse. Então é muito comum empregarmos soluções tampão numa rotina de laboratório, tá ok? E como é que essas soluções são preparadas? Basicamente, uma solução tampão é preparada a partir de um par ácido-base conjugado. Por isso que é interessante vocês dominarem um conceito de ácidos-bases. Cada um daqueles conceitos que foi passado para vocês vai ser importante agora, principalmente quando nós iniciarmos o capítulo de volumetria, ácido-base, volumetria de precipitação, que vocês verão na Química Analítica 2, tá certo? Todos esses conceitos vão ser fundamentais. Mas voltando aqui às soluções tampões, elas são preparadas a partir de um par ácido-base conjugado, representando aqui, como já foi demonstrado para a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, nós temos o ácido A1, que é conjugado à base B1, reagindo com a base B2, que é conjugada ao ácido B2. Como exemplo de pares ácido-base conjugados, nós temos o ácido acético, que é conjugado ao acetato de sódio, ou simplesmente acetato, íon acetato. Ou seja, o íon acetato é uma base conjugada ao ácido acético. E, em conjunto, esse ácido com esse sal, nós temos uma solução conhecida como solução tampão. Da mesma forma, o íon amônio presente no cloreto de amônio é o ácido conjugado à base amônia, que forma também um par ácido-base conjugado e também pode ser empregado como solução tampão. É importante nós frisarmos aqui que é necessário que existam quantidades comparáveis de ácido e base, dentro de um fator de 10, para que haja uma ação tamponante significativa. Já já a gente vai falar sobre essa ação tamponante e vocês vão entender o porquê do fator 10. Mas como é que funciona então uma solução tampão? O que garante que o meu pH é mantido dentro de uma constante, né, de um valor constante? Uma solução tampão, ela contém um ácido fraco e uma base conjugada. Vamos usar a partir desse exemplo aqui, de um ácido fraco com a base conjugada. No caso aqui, o ácido fraco genérico HA e a base conjugada genérica A-. E ela pode ter um pH ácido, neutro ou básico, que vai depender simplesmente da condição do equilíbrio envolvido. Vamos ver por que agora. Imaginem essa reação do meu ácido fraco HA em meio aquoso, formando o íon hidrônio, e o par conjugado aqui A-, equação 3.1.
E na sequência, esse produto formado aqui também reage em meio aquoso para liberar hidroxilas e restabelecer o ácido fraco HA. Se o primeiro equilíbrio, e aí entendo como primeiro equilíbrio a equação 3.1, que é a reação de hidrólise do meu ácido fraco HA, está mais deslocado para a direita, que a segunda reação, a solução vai ser ácida. Por quê? Porque se eu tiver um deslocamento desse primeiro equilíbrio para a direita, eu vou ter uma maior concentração de íon hidrônio no meio. E como consequência disso, a solução vai ser mais ácida. Se por outro lado, o segundo equilíbrio está mais deslocado para a direita do que o primeiro, agora a solução vai ser básica. Vejamos por quê. Porque o segundo equilíbrio, ao ser deslocado para a direita, forma uma concentração excedente aqui de OH-, e como consequência disso, nós vamos ter uma solução mais básica. Vocês podem perguntar do porquê a concentração excedente de HA não aumenta o pH e não diminui o pH e deixa a solução ácida. Isso ocorre simplesmente porque esse é um ácido fraco e ele vai entrar em equilíbrio novamente, tá ok? Para encontrar então o pH de uma solução contendo tanto um ácido quanto uma base conjugada, precisamos expressar as concentrações do ácido e da base no equilíbrio em termos de concentrações. Então, nós temos que a concentração do ácido HA, ao reagir no equilíbrio, vai ser igual à concentração analítica desse ácido, que é a concentração no equilíbrio desse ácido, menos a concentração de íons hidrônio, mais a concentração de OH-. Voltando aqui no slide anterior, vocês vão entender do porquê. Se nós estamos tentando calcular a concentração desse ácido fraco HA no equilíbrio, ele vai ser dado simplesmente pela concentração dele remanescente, que nós chamamos de concentração analítica, mais a concentração, menos a concentração de íons hidrônio, que foram gerados no meio, tá ok? Mais a concentração de íons hidroxila. Como nós observamos aqui na equação. Nós temos o HA formando hidrônio, por isso que a gente subtrai esse valor, e nós temos aqui o H reagindo com a hidroxila, por isso nós somamos esse valor, tá ok? Isso tudo relacionado aqui com a concentração analítica do meu ácido genérico HA. Da mesma forma, a base conjugada A-, a concentração dela vai ser dada pela concentração analítica dessa base, ou seja, a concentração analítica do sal que deu origem a essa base, mais a concentração de hidrônio, menos a concentração de hidroxila. Vejamos novamente aqui em função da reação. A concentração da base conjugada A- vai ser dada pela concentração analítica dessa base no equilíbrio, menos a concentração de hidrônio, que reage com essa base, mais a concentração de hidroxila, que é formada pelo equilíbrio dessa base. Tá ok? Como expresso aqui na equação 3.4. Como a concentração dos íons hidrônio e hidroxila são extremamente menores do que a concentração do ácido sal, é possível eliminar esses termos da reação. Vejamos, pois, a concentração, nós estamos mencionando que as concentrações de hidroxila e hidrônio são muito pequenas em relação à concentração do meu ácido fraco e sua concentração analítica. Dessa forma, nós podemos cancelar esses valores ou eliminar, já que são valores muito pequenos, e, por aproximação, dizer que a concentração do meu ácido HA é igual à sua concentração analítica do ácido. Da mesma forma, a concentração da base conjugada A- pode ter a concentração de hidrônios e hidroxilas eliminar, já que esses valores são muito pequenos, e chegarmos à equação 3.6, que diz que a concentração da minha base conjugada A- é aproximadamente igual à concentração analítica. Substituindo então esses valores na constante de equilíbrio da primeira equação, nós vamos ter então, aqui a primeira equação da dissociação desse ácido, que é dada pela concentração de hidrônio vezes a concentração da base conjugada, dividido pela concentração do ácido. Nós vamos ter então que a concentração da base conjugada vai ser igual à concentração analítica dessa base, ou seja, a concentração do sal, e a concentração do ácido genérico HA vai ser igual à concentração analítica desse ácido. Rearranjando então essa equação em termos da concentração hidrogeniônica, nós vamos ter que essa concentração hidrogeniônica vai ser igual ao meu Ka, constante ácida,
vezes a concentração do ácido dividido pela concentração do sal, ambas concentrações analíticas, tá ok? Importante também destacarmos que algumas vezes a suposição de que a concentração do ácido HA é aproximadamente igual à concentração analítica desse ácido, assim como a concentração da base conjugada A- é igual à concentração analítica desse sal, não funciona para ácido e base que têm constantes de dissociações maiores do que 10-3, ou quando a concentração molar tanto do ácido quanto da base é muito pequena, tá ok? Essas aproximações não são válidas para essas situações. Daí, então, nós podemos passar para uma equação que é muito empregada dentro do equilíbrio ácido-base, que é obtida a partir daquela expressão que correlaciona a concentração hidrogeniânica com o Ka e as concentrações analíticas do ácido e do sal. Para fazer isso, nós precisamos aplicar, então, uma função logarítmica, assim como fizemos na nossa primeira aula, a equação 3.8, que acabamos de deduzir, e depois multiplicar por menos 1. Ou seja, partindo então da equação 3.8, que foi dada como sendo a concentração hidrogeniônica é igual ao Ka vezes a concentração do ácido dividido pela concentração do sal, e aplicarmos menos log em ambos os lados, lembrando, é claro, das propriedades logarítmicas, né, onde temos que log de x vezes y é igual a log de x mais log de y, nós vamos ter então menos log da concentração de íons hidrônio é igual a menos log de Ka. Esse vezes aqui passa a ser mais, lembrando aqui das propriedades logarítmicas, menos log da concentração do ácido pela concentração do sal. Ou seja, menos log da concentração de íons hidrônios é simplesmente, a partir da propriedade logarítmica que diz que menos log de x é igual a px, nada mais do que pH. Menos log de Ka é nada mais, nada menos do que o pKa. E mais menos log da concentração do ácido pelo sal vai ser menos log da concentração do ácido pelo sal, uma vez que mais com menos dá menos, tá ok? Chegando a essa equação muito empregada no equilíbrio ácido-base para a definição de soluções de tampão, conhecida como equação de Henderson-Hasselbalch. Essa equação recebeu esse nome em homenagem a esses dois cientistas, no caso aqui o Henderson, que era um médico e que escreveu a fórmula um ano antes da palavra tampão e do conceito de pH serem propostos. Ele estava à frente do seu tempo, né? O Henderson. E ele propôs essa equação que deduzimos inicialmente, que correlaciona a concentração de íons hidrônio com a relação da concentração analítica do ácido pelo sal, antes mesmo de ser definido um tampão ou de ser definido o conceito de pH pelo Sorensen. A partir do trabalho de Henderson, o Hasselbalch, que escreveu, que é um bioquímico, né, escreveu essa fórmula logarítmica que acabamos de deduzir, correlacionando então essa concentração hidrogeniônica com pH e chegando a essa equação que vai ser de uso comum para a gente durante esse semestre, tá ok? Se a solução for preparada a partir de uma base fraca B e de um ácido conjugado, a equação é similar e fica da seguinte forma. Partindo então de uma base B, de uma base fraca B, reagindo com água, formando o ácido BH+, e liberando hidroxilas, nós vamos ter que a equação de Henderson-Hasselbalch para essa base fraca vai ser igual ao pH, vai ser pH igual ao pKa menos log da concentração da base fraca pela concentração do seu ácido conjugado ou que equivale ao seu sal, né? Lembrando aqui que o pKa é o pKa da constante de dissociação do ácido do ácido fraco BHA, tá ok? Que aqui ele funciona como um sal. Para exemplificar então a utilização da equação de Henderson-Hasselbalch, vamos aqui mencionar o exemplo 3.1 do livro, onde nós mencionamos o seguinte: calcule o pH de uma solução 0,10 mol por litro em amônia e 0,20 mol por litro em cloreto de amônio. Dados o Kw da água, que é de 1,0 vezes 10 a menos 14, e o Ka do íon amônio, que é 5,7 vezes 10 a menos 10. Para resolver
problema, inicialmente nós devemos considerar os equilíbrios envolvidos. No caso aqui nós temos o equilíbrio do íon amônio mais água, né, formando a amônia e restabelecendo aqui ou formando o íon hidrônio. Essa equação é dada pelo valor de Ka, que foi mencionado aqui, que é de 5,7 vezes 10 a menos 10. E em seguida nós temos o equilíbrio do íon, está escrito correto aqui, da amônia. Esse mais aqui não existe, está incorreto, eu vou substituir na apresentação que vai ficar disponível na plataforma. Da amônia reagindo com água, restabelecendo o íon amônio e a hidroxila. Esse equilíbrio é regido aqui pelo Kb, que como nós vimos é relacionado pelo Ka como sendo dado Kw pelo Ka. Como foi dado o Kw de 1,0 vezes 10 a menos 14 e o Ka de 5,7 vezes 10 a menos 10, nós podemos encontrar então o Kb, que é de 1,8 vezes 10 a menos 5. Passo seguinte então, é estipularmos que esse valor de Kb é muito maior do que o Ka. Vejamos, pois, aqui o Ka tem um valor de 10 a menos 10 e o Kb de 10 a menos 5, ou seja, o Kb é muito maior do que o Ka. Como consequência disso, nós podemos considerar que a concentração de hidroxilas é muito maior que a concentração de íons hidrônios. Além disso, nós podemos considerar que a concentração de amônia e a concentração de íons amônio é muito maior que a concentração de hidroxilas. Isso tudo baseado na consideração de que o Kb é muito maior do que o Ka. Portanto, ao fazer o equilíbrio aqui, a reação que diz que a concentração de íons amônio é igual à concentração analítica dessa espécie menos a concentração de íons hidrônio mais água, nós podemos então cancelar a concentração de hidrônio, já que ela é muito menor do que a concentração de hidroxila, tendo então a concentração do sal pela concentração de hidroxila, e no segundo momento cancelar também a concentração de hidroxila, já que ela é muito menor do que a concentração do sal, e com isso nós chegamos que a concentração de íons amônio é aproximadamente igual à concentração do sal. Da mesma forma, a concentração de amônia, que é dada pela concentração da base, analítica da base, P mais a concentração de hidrônio menos a concentração de hidroxila, pode ser simplificada aqui para concentração da base menos concentração de hidroxila e novamente simplificado, chegando à concentração da amônia aproximadamente igual à concentração analítica da base envolvida. Com isso, então, nós podemos substituir esses valores na equação de Henderson-Hasselbalch e obter que o pH vai ser igual a menos log de 5,7 vezes 10 a menos 10, que é o valor do Ka, menos log de 0,2, que é a concentração analítica do sal, por 0,10, que é a concentração analítica da base. Ou seja, o pH vai ser de 8,9. Falado então de como calcular o valor de um tampão, é importante nós falarmos aqui sobre a capacidade tamponante, que é outro ponto importante da nossa aula. Devemos salientar sobre a equação de Henderson-Hasselbalch que ela é derivada de logaritmos, ou seja, qualquer mudança na potência de 10 na razão entre a concentração do ácido e da base mudará em apenas uma unidade o valor da equação de Henderson-Hasselbalch. Isso porque a concentração do ácido pela concentração do sal, para ter um valor equivalente a 10 ou 0,1, o que corresponde a 10 vezes a concentração do ácido igual à concentração do sal, ou 10 vezes a concentração do sal equivalente à concentração do ácido, corresponderá a uma variação de pH unitária, visto que log de 10 é igual a 1 e log de 1 sobre 10 ou 0,1 é igual a menos 1. Com isso, nós podemos mensurar que os tampões eles não mantêm o pH em um valor absolutamente constante, mas as variações no pH são relativamente pequenas, quando quantidades pequenas de ácido base são adicionadas a eles. Isso vocês podem visualizar entendendo que para eu ter uma variação de uma unidade de pH, eu tenho que ter uma concentração de ácido 10 vezes superior à concentração do sal ou uma concentração do sal 10 vezes superior à concentração do ácido.
Tá, ok? Então, variações pequenas de ácido ou base, ou concentrações pequenas de ácido e base, não são suficientes para proporcionar uma variação de pH significativa. Por isso, nós mencionamos que uma solução tampão mantém o pH mais ou menos constante. Tá, ok? A capacidade tamponante, então, que é dada aqui por CT de uma solução, é a medida de quanto uma solução, corrijam aqui, solução resiste à mudança no pH quando um ácido ou uma base forte é adicionado ao sistema. Ela é dada então como sendo em função do número de mols dessa base forte adicionada pelo pH do meio, ou menos o número de mols do ácido forte adicionado pelo pH do meio. Para que vocês visualizem essa definição, nós vamos utilizar aqui esse gráfico, onde vocês podem enxergar aqui a capacidade tamponante em função do meu pH do meio. Vocês podem observar que eu tenho uma variação da capacidade tamponante, não da concentração da base, em função do pH inicialmente, e na sequência aqui a capacidade tamponante em função do pH. Vocês podem observar que à medida que nós acrescentamos uma base forte ao meu meio, nós temos uma variação do pH, o pH ele vai subindo, e com isso a capacidade tamponante do meio vai aumentando até chegar a um valor máximo. Esse valor máximo é que corresponde à capacidade máxima que o meio pode suportar de variação de pH sem sofrer uma variação significativa desse pH. Tá, ok? Isso é definido como capacidade tamponante. Em termos práticos, a capacidade tamponante ela é utilizada para que vocês tenham uma noção de quanto o meu tampão vai resistir à variação de pH. Tá, ok? Para que vocês possam empregar o tampão adequado para uma determinada situação. Bem, como atividade nível 1 para essa nossa aula de hoje, vou deixar na plataforma uma outra leitura complementar bem interessante, que fala sobre o conceito de solução tampão. Tá, ok? Ela vai estar disponível na semana 5. E ela vai ser o nosso tema gerador de discussão no encontro presencial e de dúvidas na plataforma. Postem as dúvidas e comentários no fórum de discussão da semana 5. Além disso, nós temos aqui uma outra atividade nível 1, na página 33, onde vocês terão que resolver a atividade 3.1 e a atividade 3.2. Para finalizar, então, vocês têm aqui uma atividade de nível 3, que vocês terão que resolver o Construindo e Fixando o Conhecimento 3.2, página 33, e terão que entregar até as 23 horas e 59 minutos do dia 11/4. Tá, ok, gente? Próxima semana, então, nós teremos nossa primeira avaliação teórica, que versará sobre o módulo 1, Princípios de Química Analítica, módulo 2, Introduzindo o Conceito de Equilíbrio, e módulo 3, Solução Tampão. Então, estudem esses 3 módulos, tirem suas dúvidas, resolvam os exercícios para que vocês estejam preparados para realizar essa primeira avaliação teórica. Tá, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.